Amém? Eita, glória a Deus. Estou com uma responsabilidade grande hoje. Vou precisar para que vocês possam estar atentos para aquilo que Deus vai falar nessa noite. Amém, amados? Louvado seja Deus. Estamos numa campanha, um novo tempo. E é um novo ciclo no nome de Jesus. Quebrando maldições. E eu creio que Deus ele vai falar com cada coração que está aqui nessa noite. Amém? Os obreiros, intercessores vão estar entregando para vocês, para os adultos, tá? Esse foldenzinho aqui, ele é colante, você pode colar na Bíblia, na capa da Bíblia, viu? Na contracapa. E aqui você vai, são 7 campanhas, começa hoje, falando sobre quebrando maldições familiares. E você vai colocar aí, certo? Tudo aquilo que Deus falar com você, um exemplo. Quebrando maldições da minha família. Você vai colocar aqui, para você estar lembrando. Amém? E estar crendo naquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pode entregar. Pode ir entregando aí. Amém. Aleluia. Enquanto as irmãs estão entregando, gostaria de pedir para que você... Deixa eu terminar de entregar. A gente vai orar, em nome de Jesus. A gente vai falar sobre um tema que é muito desafiador para a gente estar ministrando para a igreja do Senhor. E eu sei que você que está em casa, você que vai assistir, né, em outro momento, eu creio que Deus vai falar com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. E você que já entregou? Quem ainda não recebeu? Pessoal aqui da frente, né? Ali. Ajuda aqui, Gleide. Aleluia. Então, eu gostaria que você pudesse curvar a sua cabeça. Curva sua cabeça, vamos orar no nome de Jesus. Aleluia, Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, Jesus, por esse tempo precioso que o Senhor tem preparado, Jesus, para a tua igreja. Meu Deus, nós cremos, Senhor, que nós estamos vivendo um novo ciclo. É um novo semestre que está chegando. E nós cremos também que é um novo de Deus. Eu creio que o Senhor está preparando famílias, preparando pessoas, preparando, Senhor, filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, nesse tempo, para que nós possamos viver o extraordinário de Deus. E nós só podemos viver aquilo, só podemos viver o novo quando abandonamos o velho. Meu Deus, nós cremos que hoje será um dia, Senhor, de quebrantamento. Será um dia, Senhor, onde o Senhor quebrará maldições. Meu Deus, familiares, maldições geracionais, maldições que têm impedido, Deus, de muitas vezes de rompermos em algumas áreas da nossa vida. Meu Deus, nós te pedimos, Espírito de Deus, Pai, esteja aqui conosco nessa ministração. Envia os anjos do Senhor, Pai, para estar guerreando nesse lugar. Levanta uma muralha de fogo, Senhor, no nome de Jesus, sobre a tua igreja. Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor nesse lugar. Meu Deus, que nós possamos ouvir somente o Senhor, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá, nós vamos falar sobre quebrando maldições familiares. E o texto básico que a gente vai usar está em Gálatas 3,13, que fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldições por nós. Eu gostaria que o pessoal pudesse me acompanhar nos versículos, amém? Olha aqui. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Jesus, ele se tornou maldição por mim e por você, para que nós pudéssemos ser livres, para que houvesse a quebra de maldição nas nossas vidas. Talvez você possa observar na sua vida hoje que existem famílias que vivem ciclos repetitivos, padrões repetitivos, coisas que você pode estar analisando agora e você percebe que nesses ciclos existem os vícios, existem separações, existe a miséria, enfermidades, violência, adultério, depressão, morte prematura.
E muitas vezes as pessoas dizem assim, na minha família, todo mundo já passou por isso. Então isso já é normal. Mas eu quero falar para você, igreja, que não é normal. Não é normal você viver um ciclo repetitivo daquilo que seus avós passaram, daquilo que seus pais passaram. Porque você é uma nova criatura. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, nós precisamos entender que nós temos em Deus a autoridade de quebrar maldições. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E hoje vai ser um dia diferente para mim e para você. No nome de Jesus. Porque é algo que nós precisamos entender e saber. O que são maldições familiares? São ciclos espirituais e comportamentos destrutivos que passam de geração em geração. Ou seja, você tem uma árvore genealógica. Amém? Você não nasceu do nada. Você nasceu de alguém. E para você nascer de alguém, outras pessoas que vieram depois de você, ou antes de você, tiveram que nascer também. Seus pais, seus avós. Imagine isso, a árvore genealógica. Talvez você não tenha nem ideia de quantas pessoas fazem parte da sua geração, da sua árvore genealógica. Eu me lembrei que uma certa vez, há muito tempo atrás, acho que tem mais ou menos 10 anos, eu fiz uma árvore genealógica. Para saber, eu estava estudando sobre isso, e eu fiz uma árvore genealógica para poder trabalhar em oração em cada área. E aí eu descobri pessoas, familiares, muito longe. E aí comecei a investigar. E aí eu comecei a entender que muitas coisas, dos meus bisavós estavam acontecendo comigo, porque eles não conheceram a verdade. Eles não conseguiram quebrar maldições. Mas a partir do momento que eu aprendi, conheci, tudo mudou. E eu creio que hoje tudo vai mudar na sua vida. Isso é uma porta que está se abrindo hoje. Pense isso, igreja. Hoje é uma chave que você vai girar e você vai entender e compreender que muitas coisas na sua vida estão paradas, mas vão andar. Você vai andar, você vai romper. Amém? Aleluia. E essas maldições familiares, ela baseia na identificação de padrões repetitivos, de pecado ou sofrimento, e no cancelamento de seus efeitos por meio da cruz. O foco é substituir a herança de derrotas pela nova identidade em Cristo, quebrando ciclos de dores. E existe uma origem espiritual. Essas maldições familiares é frequentemente vista como autorização, olha só, espiritual que o pecado dá ao inimigo para causar danos. Ou seja, toda maldição, ela tem uma autorização espiritual. Existe uma consequência. Existe uma autorização no mundo espiritual. E nós vamos conhecer como é que se dá essa autorização. Através de palavras, palavras de morte. Às vezes você vai usar suas palavras, que vai trazer, em vez de cura, traz maldição. Idolatria, feitiçaria ou pecados geracionais. Na psicologia, a gente vai entrar um pouco aqui dentro dessa introdução, porque é muito interessante. Eu estava estudando que na psicologia, a maldição familiar, ela refere-se a repetições de padrões, de comportamentos disfuncionais, traumas ou crenças limitantes transmitidos de geração em geração. Às vezes você chega num consultório, você vai fazer uma consulta prévia, uma amnese com um profissional. E lá ele vai identificar muitas coisas que você trazendo para a área espiritual, elas trazem equilíbrio entre si. Na psicologia, a maldição familiar, ela se entende que são repetições de padrões, ou seja, muitas vezes você está repetindo coisas que seus avós fizeram, que seus pais fizeram. Então, são repetições, são padrões de comportamentos funcionais. E são traumas, através de dores. E as principais consequências emocionais desse padrão incluem ansiedade e pânico. Pessoas que têm um medo constante e acabam repetindo os mesmos erros dos pais e de enfrentar o mesmo destino trágico. A depressão e a desesperança, que é uma sensação de impotência ou destino selado, levando à crença que não é possível mudar a própria história.
Existem pessoas, amados, que estão presos a isso. Há uma depressão, uma desesperança, não tem mais esperança de nada. Pessoas que procuram um consultório psicológico, um psiquiatra. Não estou falando que isso seja errado. É bom, esse é um caminho. Mas existe um caminho também que tem que ser interligado a essa busca. Que existe a igreja, existe o espiritual, existe o pastor, existe a liderança. Que você precisa ser acompanhado, amém? Glória a Deus. Nós precisamos, como igreja, ser acompanhado. Você que está aqui hoje, você precisa ser acompanhado por alguém, pelo seu líder, pelo seu pastor. Às vezes seu líder talvez não vai conseguir te dar uma direção, mas ele vai te dar um norte. Amém? E aí você vai tentar resolver muitas coisas da sua vida. Eu aprendi muita coisa quando eu decidi, a partir do momento que eu me converti, eu decidi aprender a buscar conhecimento. E conhecimento ele enriquece, ele nos dá sabedoria. E eu comecei logo na área da libertação. Eu queria entender como é que funcionava. Eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui que já tiveram a oportunidade de ir para o encontro. Sim ou não? Quem ainda não fez encontro? Levante sua mão. Encontro de homens, quem ainda não fez? Baixe sua mão agora. Eu vou falar uma coisa muito interessante. Existe uma ministração que ela é poderosa em Deus. Amém? Isso aqui que está sendo ministrado durante esse período de campanha, eu vou te falar que ele é 100%, ele é 50%. Porque 100% é quando você, você destrava a sua mentalidade e você decide ir para o encontro. O encontro com Deus é necessário, igreja. É necessário você se dispor para ir para esse lugar, para que você possa quebrar correntes, possa quebrar maldições, hereditárias, geracionais. Isso só acontece quando você tem esse entendimento. Porque hoje nossa caminhada não é só vir para a igreja, não é só você fazer uma célula na sua casa, mas é mais do que isso. É você buscar ser corpo, alma e espírito interligado ao Senhor. A igreja precisa disso. Nós precisamos ser libertos das nossas áreas que muitas vezes aprisiona. A gente está preso a padrões repetitivos e a gente não entende por que a gente não rompe. Por que eu não rompo? Por que eu não consigo crescer financeiramente? Mas você vai entender que existem coisas que foram traçadas lá atrás. E hoje você tem o poder em Deus de quebrar. Amém? Aleluia. Existe também uma consequência emocional que se chama sentimento de culpa e autossabotagem. Pessoas que vivem com a culpa inconsciente de alcançar o sucesso quando familiares sofreram fracassos ou perdas. É o tipo da coisa que às vezes você consegue olhar para você consegue ver que você não consegue romper, você não consegue fazer uma faculdade, uma prova, você se sente limitado, porque nós somos limitados. Mas quando estamos em Deus, o Senhor nos torna ilimitados, amém? Ele nos faz viver coisas sobrenaturais de Deus, coisas que o homem não consegue, mas Deus, Ele consegue fazer com que a gente possa viver isso em Deus. E muitas pessoas hoje têm se sabotado, têm vivido uma vida de sabotagem, se sabotando. É dizendo, eu não posso. Infelizmente, a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã não é fácil. Se alguém dizer que é fácil, eu vou lhe falar que ele está vivendo uma vida, uma vida que não é a vida de Cristo. Porque a vida cristã, ela não é fácil. É uma renúncia. Todos os dias nós precisamos renunciar à nossa carne, às nossas vontades. Nós precisamos renunciar ao nosso eu. A sua carne quer pecar e você diz assim, eu não vou pecar. Porque o Senhor é mais forte. Aquilo que habita em mim é maior do que aquilo que habita no mundo. Você sabe, é uma luta. É uma luta. A palavra do Senhor fala que é uma luta. A carne e o espírito se limitam, briga. E a gente muitas vezes sabota. E nós precisamos entender que existem muitas coisas que a gente precisa entender hoje, para que nós possamos caminhar. Existe também a baixa autoestima. São pessoas que se rotulam,
pessoas que só pensam negativamente. Por quê? Porque foram atribuídos à família, sabe? Pessoas dizem assim, eu não dou sorte no amor, porque a minha família todinha, os meus irmãos, todos casaram e se separaram. Então, eu também não vai dar certo. Aí você começa a ter uma baixa autoestima e nos relacionamentos. Baixa autoestima está ligado a todas as áreas da nossa vida. Às vezes você se sente gordinha, e você, talvez você é. Mas eu quero te falar que Deus te fez perfeitinha. Ele olha para você e você é imagem e semelhança dele. Certa vez eu estava no espelho e eu dizia assim, Senhor, eu sou a imagem e semelhança do Senhor. E aí eu comecei, sabe, a meditar, a refletir nisso. E o Senhor dizia, filha, quando eu olho para você, eu me vejo. Eu disse assim, meu Deus do céu. E aí eu comecei a procurar na Bíblia versículos que falavam sobre isso. E eu encontrei. O Senhor falando que nós somos a imagem e semelhança dele. O Senhor te fez perfeito. Mas o pecado que entrou, a gente foi destituído da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado, que foi Adão. Mas por outro homem, que foi Jesus, superabundou a graça de Deus. E hoje você pode viver a perfeição de Deus, ser semelhante ao Senhor. E ser semelhante ao Senhor é separar todos os dias para Deus. É Deus olhar para você e saber, ali tem uma mulher de Deus, ali tem um homem de Deus. Que não, sabe, não troca de forma alguma. Não me troca. Não me troca. Aleluia. Existem também dificuldades no relacionamento, que é projeção de traumas familiares nos parceiros e filhos, gerando desconfiança ou dependência emocionais. Esse aqui é sobre a psicologia, tá bom? Mas entra também dentro do mundo espiritual, amados. Eu vou falar aqui sobre alguns exemplos bíblicos, rapidinho. Uma só delas foi a família de Abraão. Eu não sei se você lê Bíblia, eu creio que todos lerem Bíblia aqui em nome de Jesus, amém? E aquele que não lê, o Senhor vai dar sede e fome pela palavra dele, em nome de Jesus. A família de Abraão, houve uma mentira repetida. Olha só para você entender agora no hemisfério espiritual. A primeira vez foi em Gênesis 12, que foi ocorrido no Egito. Abraão diz a Faraó que Sara era sua irmã. Mas realmente ela era meio irmã dele, né? Mas o Faraó leva ela para o seu harém. E o que acontece? Ele é atingido por pragas, o que leva a repreender Abraão pela mentira. Isso aconteceu com Abraão. Essa foi a primeira vez em Gênesis 12. Mas em Gênesis 20 vai falar também que ocorreu em outra região a mesma situação com Abraão, que foi em Gerar. Ele repetiu a mesma estratégia com o rei Abimeleque. E olha só o que aconteceu. No futuro, quando ele teve Isaac, amém? Lá em Gênesis 26, vai se repetir algo semelhante que Abraão, o que aconteceu com Abraão. Que foi o quê? Foi Isaac, a mesma situação de Isaac e Rebeca. Então, o que acontece? São repetições, entenderam? Repetições, o pai mentiu, o filho também mentiu, na mesma situação que aconteceu. Então, são o quê? Maldições hereditárias. Mentira é maldição, traz maldição para as nossas vidas. E outra história, família de Davi, que houve adultério, violência e divisão. O adultério e a consequência. Davi, ele adulterou com Betseba. E ele ordenou o quê? A morte do marido dela. Como consequência, o que aconteceu? O profeta Natã anunciou que a espada não se apartaria da casa de Davi. E o primeiro filho deles morreram. Olha só o que aconteceu. Olha só o que acontece quando existe, né, uma quebra de aliança, quando existe um adultério. Existe uma consequência. Todo pecado, queridos, existe uma consequência para aquele pecado. E existe uma maldição que percorre aquilo. E é geracional. Muitas vezes, vamos refletir, muitas vezes nós pecamos aqui, uma coisa que às vezes a gente acha assim, isso aqui não tem nada a ver. É uma mentirinha, né? Não tem nada a ver. Eu vou mentir isso aqui.
Não, eu estou mentindo para poder não prejudicar alguém. Você pode ter certeza que aquilo que você fez vai refletir nos filhos. Vai refletir nos filhos. Isso é muito forte, igreja, quando se fala de maldições familiares. E olha só o que aconteceu logo depois. Houve uma violência entre os filhos, com a família de Davi. A violência entrou na família quando Aminon violentou sua irmã Tamar. Irmã, sua meia-irmã, né? Em resposta, o que aconteceu? Absalão, filho de Davi, que irmão de Tamar, assassinou o próprio irmão Aminon, 2 anos depois. Por causa de quê? Daquilo que Davi fez lá atrás. Respingou sobre os filhos. Houve também uma divisão e traição. Outro filho, aliás, o mesmo filho, Absalão, ele fugiu, mas ele retornou para liderar uma grande rebelião contra o seu próprio pai, Davi. Ele tomou o trono temporariamente e forçou Davi a fugir de Jerusalém. Se você ler a história de Davi, você vai chorar demais. Porque você vai ver um homem que sofreu por causa de um pecado, amados. E causou um distúrbio, sabe? Uma disfunção familiar em toda a sua geração. É por isso que nós temos que andar atentos e vigilantes. Amém? E o que aconteceu depois que ele tomou o trono? Ele dividiu a nação, instaurando uma guerra civil que terminou com a morte de Absalão. Absalão foi morto. Olha só, adulterou e houve uma consequência extrema sobre os seus familiares. É por isso que a gente precisa analisar, refletir como é que a gente está vivendo hoje. Eu vou te falar sobre a família de Eli. Eli, houve uma destruição sacerdotal. Ele era uma família de profetas, de sacerdote. Mas olha só o que aconteceu. Na casa de Eli ocorreu devido à omissão do sumo sacerdote frente aos pecados imorais e corruptos de seus filhos, Ófni e Finéias. Eles eram homens que roubavam de Deus os seus sacrifícios, as ofertas. E o pai sabia, mas ele encobria os erros dos seus filhos. E olha só o que aconteceu. Foi destruído a sua linhagem. Meu Deus, isso é muito forte. Deus terminou o fim da linhagem sacerdotal de Eli. E sabe qual foi o resultado? Na morte dos seus filhos, na perda da arca e do colapso do sacerdócio familiar. Ou seja, foi destruído a família sacerdotal por causa do pecado, da maldição hereditária, geracional. É coisa que nós precisamos abrir os nossos olhos para saber o que a gente está fazendo. O que você está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Por que a gente está deixando muitas coisas na nossa família, sabe? Porque você, hoje, é o remidor da sua casa. Cheira labaçô de cantaramanaia. Você é o remidor da sua casa. Você é a luz da sua casa. Se você está aqui na igreja, se você está vindo à igreja, se você se converteu, se você lê Bíblia, se você ora, Deus te chamou para ser o remidor da sua casa. Para remir a sua geração, remir a sua posteridade, aqueles que virão depois de você. Sabe, é tempo da gente limpar, da gente quebrar maldições para que não ocorra nos nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, você tem autoridade de Deus para isso. Nós precisamos usar aquilo que o Senhor nos entregou. Nós precisamos. Porque o pecado, ele abre portas espirituais. Em Jeremias 31, 29, vai falar que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se esbotaram. Ou seja, os pais pecaram, mas os filhos, vem a consequência sobre os filhos. Nós que somos pais, falo em geral, pai e mãe, o que é que nós temos feito nesse tempo pelos nossos filhos? Falar de filho hoje é um desafio. Eu sei que você que é pai e mãe tem se desafiado todos os dias, porque não tem sido fácil ensinarmos nesse tempo
de devassidão, ensinar Jesus, ensinar a palavra. E se você não sabe da palavra, você não tem o que ensinar. O mundo vai ensinar. E vai trazer destruição para os nossos filhos. Se nós não abrirmos nossos olhos, se nós não obedecermos ao Senhor e falar de Deus para os nossos filhos. Talvez será tarde demais quando abrirmos nossos olhos. Mas eu oro para que Deus possa abrir hoje os nossos olhos e que tudo possa mudar em nome de Jesus. E como as maldições entre uma família, a gente ouviu alguns exemplos bíblicos. Mas a gente vai entender melhor que entra através de pecados contínuos. Pessoas que pecam deliberadamente. Mentiu hoje, mente amanhã, pede perdão e começa a mentir novamente. Isso vai tornando uma maldição. A idolatria. A idolatria aqui, mas não é só adorar imagens, viu? Porque muitos pensam que é isso. Mas não só isso. Às vezes você idolatra seu filho. Certa vez eu estava acompanhando uma pessoa e eu percebi que essa pessoa era muito assim, com filho, sabe? Não podia deixar o filho para nada. E era assim, se tornava ser idólatra mesmo. Aí eu disse, meu Deus do céu, ela disse assim, não, eu não posso fazer nada para o Senhor porque tem meu filho. Aí naquele momento o Espírito Santo disse assim, pergunta para ela, quem foi que deu? Aí eu perguntei, quem foi que te deu ele? Foi o Senhor. Pois é, eu fui dura. Fui dura. Eu disse assim, pois da mesma forma que Deus te deu, Ele pode tirar. Porque você está colocando seu filho como obstáculo para você fazer a obra de Deus. Irmãos, aquela pessoa passou, foi tempo sem falar comigo, ó. Eu disse, Senhor, não quero nem saber. Foi o Senhor que mandou falar, está falado. O Senhor vai cuidar do coração. E o Senhor cuidou. E em alguns meses ela começou a se achegar. E aí ela começou, pastora, eu fiquei assim, sabe, chateada com a senhora. Só falou que eu digo, minha filha, não fique chateada comigo não, porque eu só falo aquilo que Deus manda falar. Não veio de mim, veio do Senhor. E aí ela também passou. Mas o que eu quero falar para vocês, amados, que muitas vezes nós idolatramos pessoas, os nossos filhos. Quem é casado idolatra o marido, idolatra a esposa. Porque isso já aconteceu comigo. E eu sei do que estou falando. Então, assim, é muito sério isso. Idolatra o dinheiro, o status, o trabalho. Ah, eu não posso sair desse trabalho. Se eu sair desse trabalho, eu morro. É idolatria. Sabe? Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Então, nós temos que observar hoje o que você tem colocado acima de Deus. Derruba essa idolatria, derruba essa imagem, porque isso é uma imagem, sabe? É uma autoimagem que você cria, e você tem que derrubar essa autoimagem, porque se não for a imagem de Cristo, é idolatria. Amém? Ocultismo, palavras de maldições, pactos malignos, sabe? Essas palavras de maldição é muito forte. Às vezes os pais lançam nos filhos. Ah, você não vai ser nada. Ah, você não vai estudar. Por que você não está estudando? Você vai ser burro. E é muito forte isso. Talvez para você olha assim, meu Deus do céu, Jesus saiu da minha boca. Pede perdão. Sabe, muda as suas palavras. Já aconteceu isso comigo. Sabe, lá atrás, muito tempo atrás, e quando eu comecei a aprender sobre isso aqui, eu tive que mudar, foi uma luta. Eu disse, meu Deus, eu tenho que mudar, porque eu não posso viver isso, eu não posso deixar meus filhos viver debaixo de maldições, por causa de mim. Porque se nós somos luz, nós temos que o quê? Levar a luz. Na escuridão, onde a escuridão não enxerga. E se nós sabemos mais do que eles, nós precisamos ensinar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Uma certa vez, eu vou contar alguns testemunhos aqui, só para a gente, viu? Conjecturar aqui, entrar dentro do assunto. Mas uma certa vez, eu fui na casa da minha irmã, faz muito tempo isso. Acho que tem mais de 15 anos por aí. E eu me lembro que sempre quando eu ia na casa da minha irmã, lá no fundo do quintal, já dava para outra casa. E eu sempre ouvia. Gente, aquilo ali me deixava assim, meu Deus.
Eu ficava com meu coração partido. Uma mãe, sabe, que falava para o filho, que dizia que ele ia ser homossexual. Você vai ser homossexual, você não presta, sabe? Eram palavras de maldição que eu me arrepiava todinha. Eu disse, meu Deus, isso não é boca de uma mãe, é boca do diabo. E com tantas palavras, sabe o que aconteceu? Essa criança com 7 anos, ela entrou para esse mundo. Com 7 anos. E aquilo me cravava assim a minha alma. Eu disse assim, meu Deus, eu digo, Jesus, como a palavra tem poder. Gente, a palavra tem poder demais. Ela só demora a chegar para concretizar quando é uma bênção. Quando você fala palavras de bênçãos, você profere palavras de bênçãos, ela tem um tempo exato de Deus para poder chegar na sua vida. Porque precisa de amadurecimento para recebermos aquilo que é de Deus. Para que a gente não possa trocar por um prato de lentilha. Entende? Agora, quando é palavras de maldições, se você lançou hoje, tenha cuidado, porque se você lançou de manhã, à tarde pode estar chegando. Pode estar chegando. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Amém? Traumas não tratados, desobediência a Deus. Êxodo 25 vai falar que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Teologicamente, não significa que Deus pune os filhos inocentes pelos erros dos pais, mas sim que as consequências destrutivas do pecado e dos maus hábitos familiares se estendem naturalmente, afetando as gerações seguinte à forma. Existem sinais de possíveis ciclos familiares, que ela se manifesta em padrões contínuos como vícios, doenças recorrentes, desestruturação crônicas, lares disfuncionais, divórcio sucessivo, ruína financeira e assim vai. Sabe que às vezes você, eu até falei já agora há pouco, às vezes você tem sua família muito grande, e aí você tem tios, aí você olha para os teus tios, né? Olha para o seu avô, e aí começa a ver que os seus tios repetem a situação do teu avô. E você, como neto, ele pode alcançar a maldição que se instalou sobre eles, porque a maldição, ela visita. Entende? Ela visita lugares, visita pessoas que estão debaixo de maldição. Mas eu creio que hoje nós vamos ser libertos aqui nessa noite, amém? Serão quebradas essas maldições, no nome de Jesus. Pessoas que você, sabe, tem um ciclo de ruína financeira. Investe, quebra. Abre uma empresa, quebra. Abre de novo, quebra. E não sabe o que é. E aí quando você vai fazer uma libertação com essa pessoa, você vai perceber que os avós, isso já vi acontecer, que avós, eles faziam o quê? Eles eram fazendeiros e o avô, ele tomava terra, matava as pessoas para obter a terra. E aquele sangue que trouxe maldição, ele se instalou nos netos. E o neto não consegue prosperar. Por quê? Porque aconteceu aquilo, aí tem que remir. Gente, é muito sério isso. Sabe, existem falências constantes, vícios. Pais que não sabem, sabe? Pais que muitas vezes vê o seu filho viciado, né, nas drogas. Não sabe por que aconteceu aquilo. Às vezes, o pai não faz mais aquilo, mas ele fazia. E ele não conhecia, né, para poder quebrar a maldição. E aquilo visitou o seu filho. E aí não consegue de forma alguma libertar o filho. Mas quando nós conhecemos a luz da palavra, a palavra tem poder de libertar. Amém? Enfermidades emocionais, rejeição, é muita coisa. Suicídios, prisões, brigas constantes. Nem tudo é maldição espiritual, tá bom? Existem também consequências emocionais, que escolhas erradas em ambientes familiares destrutivos. Nós precisamos identificar ciclos. E que ciclos é esse? Nós precisamos fazer uma autoavaliação. Eu gostaria que você agora fechasse seus olhos. Curve sua cabeça. Eu quero convidar você a olhar para a sua árvore genealógica agora. E você vai identificar quais são os pecados ou traumas que passam de avós para pais e de pais para filhos. Pensa aí.
reflete. Existe o perigo das palavras, que muitas maldições são liberadas por palavras faladas dentro de casa. Nós temos que ter muito cuidado, porque a nossa casa, ela é um altar de Deus, igreja. Amém? Agora olhe para cá. A nossa casa é um altar de Deus. E nós precisamos entender que as palavras, ela tem poder, ela tem um norte, ela se move, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, que foi Jesus. Então, toda palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Poder para a morte ou poder para a vida. Está lá em Provérbios. Certo? Então, nós temos que ter muito cuidado naquilo que falamos. O perdão entra como chave. Guardar mágoas dos antepassados ou da família é uma das principais portas de entrada para manter o ciclo de maldição ativo. Ou seja, se você tem dificuldade de perdoar o seu avô, porque ele fez barbaridades, e hoje você está vivendo esse ciclo, sabe? Um ciclo que não consegue se romper. E aí você olhou, refletiu e viu ali atrás. Aí, como é que eu posso perdoar uma pessoa que fez isso? Como é que eu posso perdoar um avô que te prostituiu? Um avô que te violentou? Como é que pode perdoar isso? Como é que pode? Mas eu quero te falar que quando nós aceitamos Jesus, Jesus ele vai trabalhar no nosso coração, para que haja o perdão, para que haja a reconciliação. Porque sem perdão, não tem como Jesus fazer nada. Sem o perdão, sem você não perdoar, não tem como Jesus operar a cura. Não tem como Jesus quebrar cadeias. Não tem como o Senhor quebrar maldições, se você não perdoar. E eu quero falar algo para vocês. Tem muitas pessoas, muitos cristãos hoje dentro da igreja. Infelizmente, o que eu vou falar é muito forte. Pessoas que estão em cima do púlpito, mas não perdoaram, mas estão aqui. E eu quero falar que, quando nós estamos no altar, estamos com uma brecha desse tamanho, da falta de perdão. Isso pode nos matar. Nos matar espiritualmente e nos matar fisicamente. E nós temos que ter muito cuidado, porque muitas pessoas estão sendo mortas por causa dos seus pecados. O pecado ele gera maldição. E o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Nós precisamos quebrar a maldição em Cristo. Para quebrar a maldição em Cristo, nós precisamos entender que existe o sacrifício da cruz. Amém? Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar na cruz. Nenhuma maldição geracional, ela tem poder absoluto sobre a vida de quem está em Cristo. Sobre a vida de quem? De quem está em Cristo. Mas aquele que não está em Cristo, ela tem poder ativo. Entenderam? Nós precisamos nos arrepender. Precisamos entender que existe o arrependimento, que é o quebrantamento, né? Ele começa quando a pessoa assume a responsabilidade de abandonar os padrões pecaminosos da sua família, reconhecer pecados pessoais e familiares diante de Deus. Se hoje você curvou sua cabeça, refletiu e viu que existem padrões que você olha lá atrás e você percebe que você adquiriu, é hora de quebrar. Amém? É hora de se arrepender. É hora de renunciar a práticas malignas, palavras e alianças espirituais. Perdoar pessoas da família. É forte. A gente perdoar pessoas da nossa família. Talvez você perdoar pessoas lá fora, não que seja fácil, perdão não é. Mas é uma renúncia, porque faz parte do nosso processo. Se você quer algo de Deus, eu sempre gosto de falar assim, comigo mesmo, em casa. Eu digo, meu Deus, se a gente quer algo de Deus, a gente precisa buscar viver na vontade de Deus. É igual, eu vejo Deus igual, Ele é igual ao Pai, o nosso Pai, amém? Quem tem pai aqui sabe que existem pais que são duros, rígidos, não é?
Mas existem pai que chama você, coloca você no colo, conversa com você e vai dizer, amavelmente, não faça isso. Porque isso aqui não é bom para você. Vai dizer, mas tem outros que não, já vem com cajado, com cinto. E Deus não é diferente, gente. Por isso que Deus criou o pai terreno. Por isso que tem um pai. Eu não tive um pai presente. Eu fui bastarda. Mas hoje eu sou filha em Deus. Hoje eu tenho essa identidade em Deus. Meu maior sonho era chegar, sabe? Era no colo do meu pai sentar, no colo dele. Mas eu não tive essa oportunidade. Até quando o Senhor proporcionou o encontro com Ele. Eu fui ao encontro com Deus. E nesse encontro Deus mudou tudo na minha vida. Mudou tudo na minha história. E quando eu fiz só um encontro, viu? Tem pessoas que fazem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas quando você vai para o encontro com Deus, é o encontro. É o encontro. E quando eu fui para esse encontro com Deus, Deus mudou tudo na minha vida. Quando eu cheguei, eu queria saber onde ele morava, eu queria saber sobre tudo, sabe? E eu fui ao encontro dele, e eu disse assim, eu fiz coisas que eu nunca fiz na vida. Eu digo, pai, eu quero o seu colo, eu quero sentar aqui. Eu sempre desejei isso aqui. Ele ficava assim, sabe, sem palavras. Disse, minha filha, mas você é tão grande. Eu dizia, eu quero sentar aqui, pai. Eu quero, sabe, ver se eu consigo obter tudo aquilo que eu não tive na infância. E amazinho, para a glória de Deus, o Senhor me usou para salvar o meu pai. Antes dele ir para a glória. E eu entendi o propósito de Deus. E hoje assim, hoje eu tenho 4 irmãos por parte de pai. Tem outros também que eu não conheço. Mas eu quero falar para vocês que, pensa quando eu chego na casa dos meus irmãos, sabe, me recebe assim que eu fico olhando, eu digo, meu Deus do céu, mas tu é lindo, Senhor. E hoje assim, eu luto hoje, em oração, por aquela família, para que Deus possa salvar eles também, no nome de Jesus. Tem os sobrinhos por parte de irmãos que já são cristãos, para a glória de Deus. E eu tenho profetizado e declarado, Senhor, toda a minha casa, toda a minha parentela servirá ao Senhor. Nenhum se perderá, Senhor. No nome de Jesus, todos eles serão encontrados pelo Senhor. E antes de partir, eles entregarão a vida ao Senhor. Eu tenho declarado isso e eu tenho visto acontecer. Eu tenho visto acontecer. Uma certa vez um primo meu, muito distante, chegou na casa da minha mãe. E ele conversa, isso já tem uns 5 ou 6 anos atrás. E ele conversando, falando, e ele, prima, não sei o que, aquela coisa toda. E eu olhava para ele, o Senhor dizia assim, filha, fala de mim para ele. E eu fiquei com vergonha, sabe? Eu disse, meu Deus, mas como é que eu vou falar do Senhor para ele? Ele está tão assim, animado, falando das coisas. Filha, fala, planta a semente. E eu comecei a plantar a semente, eu comecei a falar para ele, disse assim, prima, e você? Como é que você está? Faz muito tempo que eu não lhe vejo. E aí você trabalha? Você começou a falar assim, eu trabalho. E aí o Senhor disse assim, fala que tu é pastora. E eu fiquei assim, eu sou pastora. E ele, meu Deus, ele quase soltou assim de alegria. Meu Deus, tu é pastora. Não, me dá teu Instagram, não sei o que, entra em contato. Aquela coisa toda. E eu comecei a falar do amor de Jesus para ele, comecei a falar de experiências que eu tive com o Senhor. Mas e quando ele chegou na cidade dele, não demorou nem assim 30 dias, não demorou, foi poucas semanas. Ele ligou para mim e ele mandou um vídeo, ele aceitando Jesus na igreja da esposa dele, para a glória de Deus. E hoje ele está lá para a glória de Deus. E eu acompanho ele no Instagram. E eu disse, meu Deus, Senhor, só tu faz. Só o Senhor faz. A mãe dele, antes de falecer, Deus assim, Deus é lindo. A mãe dele, antes de falecer, o Senhor me levou em São Luís. E esperou eu entrar na UTI. E ela, sabe, ela estava ainda lúcida. Ela aceitou Jesus naquele lugar. E quando ela aceitou Jesus, quando eu saí, o Senhor recolheu. Eu disse, meu Deus, o Senhor tinha um propósito. Outra tia minha, mesma coisa em São Luís. Quando eu cheguei lá, a minha prima, não, você tem que vir. Prima, você tem que vir, você tem que falar de Jesus para a mamãe, porque eu não consigo. Mamãe não me ouve, mas você vai ouvir.
Aí eu fui, eu disse, meu Deus do céu, eu fui. Quando eu cheguei lá, entrei, e a gente conversou, e aí ela muito rancorosa, sabe, vivendo daquele jeito, estava para partir, e eu sentia, só precisa liberar perdão. Eu conhecendo toda a história, só precisa liberar perdão, só precisa viver livre. Só está em prisões, em cadeia, só está doente por causa de uma falta de perdão. E eu confrontei ela naquele momento, e ela chorava, ela dizia assim, minha filha, o que eu tenho que fazer para me liberar? Eu disse, ela tem que aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida. Ele vai lhe ajudar. E quando ela fez isso, ela começou a chorar, ela começou a liberar perdão, a gente começou a fazer oração de quebra de maldição ali naquele hospital. Gente, mas foi assim, poderoso. E ela aceitou Jesus. E aí quando eu vim embora, ela ainda estava viva, com uma semana depois ela partiu. Mas Deus assim tem feito coisas grandiosas. Então assim eu tenho declarado, eu digo, Senhor, nenhum vai partir sem aceitar o Senhor como verdadeiro Salvador. Porque eu quero ver eles lá na glória. E eu tenho declarado, e nós como igreja, nós temos que falar isso, amados. Nós temos que estar declarando, profetizando. Deus abre a tua boca, começa a profetizar. Começa a declarar sobre a tua casa, que servirá ao Senhor. Começa a declarar, eu e minha esposa serviremos ao Senhor. Meus filhos, nossos filhos servirão ao Senhor. Nós precisamos declarar, sabe, as lutas têm sido grandes, mas eu quero dizer que a vitória vai ser maior, porque aquilo que Deus preparou está vindo, está chegando para você, no nome de Jesus. Nós precisamos construir um legado, e esse legado precisa ser no altar de Deus, aleluia. Nós precisamos construir esse legado, e você que está aqui, você que já aceitou Jesus como o único e verdadeiro Salvador de sua vida, você precisa entender que você precisa construir um legado. E esse legado é a partir do momento que você quebra maldições. É que você está entendendo hoje que coisas repetitivas que acontecem com você são coisas que aconteciam no passado, com seus avós, com seus parentes geracionais, mas hoje basta. Hoje basta, você precisa andar em Deus, você precisa caminhar, você precisa viver a plenitude do Espírito Santo. Você precisa viver os sonhos de Deus. Sabe por que muitas vezes nós como igreja não vivemos os sonhos de Deus? É porque estamos, sabe, acorrentados em áreas da nossa vida. Sabe? Porque aqui muitas vezes a gente fica acorrentado nas finanças. A gente não dizima e quer ser abençoado. Como é que eu quero ser abençoado se eu não dizimo? Hoje eu estava falando com uma pessoa e a pessoa contando a história dela, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, assim, você está dizimando? Crente, você está dizimando? Ai, não estou não, porque as coisas estão tão difíceis que eu não estou dando nem com dizimar. Eu disse, pois está bem aí, se você quer quebrar essa maldição na sua vida e quer viver uma vida de prosperidade, comece agora. Comece agora, porque o migrador, o devorador, cortador, ele está à porta, tentando tragar, tentando entrar, sabe, em lares, para destruir as finanças. E só quebra essa maldição quando dizimamos. Quando dizimamos, porque dizimar representa fidelidade, representa aliança com Deus. Se nós temos aliança com Deus, nós temos que dizimar. Mas muitas pessoas falam assim, eu vou dizimar para quê? Para poder dar um carro para o pastor? Para poder, sabe? Eita, pastor. Porque o pastor vai andar de carrão. Porque a igreja não sei o quê. Porque, sabe? Mas nós precisamos olhar, não é para aquilo que nós dizimamos, mas é para a semente que plantamos. Você está semeando num lugar fértil. Amém? Você tem que entender isso. Isso é vida no altar. Vida no altar não é só se converter e chegar aqui, ouvir o culto e ir embora. Eu estou vendo a vida do altar, não. Você está se enganando. O diabo está tentando nos enganar dessa forma. Viver uma vida no altar é você renunciar e você obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Existem pessoas que estão sacrificando, fazendo sacrifício de tolo. Está esquecendo de obedecer. Saul, ele não esperou Samuel, o profeta, para poder fazer o sacrifício e a oferta ao Senhor. Só quem poderia fazer era o sacerdote e profeta.
E ele era somente um rei. E olha só o que aconteceu. Ele foi fazer uma oferta que só sacerdote poderia fazer. E por causa disso, ele perdeu a coroa que Deus havia entregado a ele. Então é melhor o quê? Obedecer, do que sacrificar, do que fazer sacrifício. Amém? Uma vida no altar, ela nos mostra que precisamos ter uma vida de oração, de jejum e palavra. Mas o crente que diz que ele é crente, mas ele não tem uma vida no altar. Sabe como você identifica que ele não tem a vida no altar? Se ele não ora, não jejua, não lê a palavra, ele não tem uma vida no altar. Ele está fora do altar de Deus. Ele está, sabe, o acesso está aberto para que maldições cheguem e se instale. Nós precisamos, como cristãos, orar. Eu não sei orar, pastora. Ei, hoje tem muitas coisas que você pode... Coloca uma canção. Eu gosto muito daquela cantora, que é Tamires Garcia, se eu não me engano o nome dela, né? Eu gosto muito das ministrações, porque ela ministra adorando e orando. Meu Deus, eu me apaixono. Quando eu entro no meu quarto, meu Deus do céu, eu choro demais. Eu digo, parece que eu vou no céu e volto. Mas, se você não sabe orar, sabe? Vem para segunda-feira aqui com mulheres em oração. Sabe? Os homens têm segunda-feira oração. Eu não sabia orar. Eu não sabia pregar. Eu não sabia... Meu Deus, eu me tremia todinha no microfone. Mas um dia o Senhor me desafiou. Um dia eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou orar? E aí eu comecei a orar. E eu disse, olha, nem que eu sei orar mesmo, nem sabia. Ou seja, amados, são coisas que Deus vai nos ensinando. Não é eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Amém? Nós precisamos ter uma nova identidade. Porque você não é definido pelo passado da sua família. Diga assim, eu não sou definido pelo passado da minha família. Amém? A Bíblia diz que é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você aprendeu hoje? Diz assim, eu aprendi. Eu aprendi. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Gostaria que você pudesse vir aqui para frente, que os intercessores pudessem tirar a cadeira. Eu gostaria que todos pudessem vir para frente. Não tenha vergonha.